Bom dia a todos. Queria antes de mais felicitar a Ecoseguros por este belo encontro, que acho que foi um sucesso. E queria também dizer, antes de mais, que é uma grande honra para mim estar aqui perante esta plateia tão conhecedora e tão experiente. Eu não tenho muito tempo, isto vai ser uma apresentação relâmpago como podem ver, vou falar do D&O, principais riscos atuais. O D&O, acho que todos conhecem, é o seguro. D&O, antes de mais, quer dizer Directors and Officers, é o seguro em especial que cobre a responsabilidade civil dos administradores e dos diretores das empresas. Falar do risco e da responsabilidade dos administradores e diretores, pronto, é um tema que para mim é bastante grato. Obviamente para os administradores e diretores não será tão grato, mas eu gosto muito de refletir e de falar porque tenho tido alguma experiência, tenho tido o privilégio de trabalhar em alguns sinistros em que este seguro tem sido chamado, portanto o seguro D&O, e o que me leva às seguintes reflexões que numas breves linhas vou aqui apresentar. Para começar, gostava de fazer aqui só uma citação muito rápida da Enciclopédia Polis, da velhinha Enciclopédia Polis, que define a administração de empresas da seguinte maneira. Define não, é um dos aspectos que sublinha da administração das empresas, diz: para além de decisões relativamente rotineiras, há aquelas que têm um cariz estratégico ou são tomadas numa base de risco e incerteza. Este último aspecto, o de tomar decisões assumindo riscos, é o que distingue o administrador dos demais elementos da organização empresarial. Portanto, como podemos aqui ver, da sabedoria da velha Enciclopédia Polis, o assumir riscos não é só uma prerrogativa dos administradores e dos gestores, é uma obrigação. O administrador e o gestor, muitas vezes, se quiser salvar a empresa, tem que assumir riscos. Se quiser fazer com que a empresa cresça, se quiser ser inovador, se quiser fazer investimentos arrojados, tem que assumir riscos. E risco, como todos nós e como as pessoas que aqui estão melhor sabem do que eu, porque é tudo da área de seguros, riscos assumir um risco é tomar uma decisão que tem a possibilidade de correr mal. Os administradores têm esta prerrogativa e têm esta obrigação, é tomar decisões assumindo riscos. Mas esta prerrogativa, obviamente, como tudo na vida, tem um contraponto. E o contraponto é a lei e é a lei. E é a lei e é a responsabilidade do administrador e a responsabilidade da empresa por decisões que sejam tomadas, diria eu, com riscos excessivos, riscos que sejam poucos ponderados, sejam estudados, riscos que não sejam independentes. Portanto, o nosso Código das Sociedades Comerciais estabelece limites aos riscos que um administrador pode assumir. E então temos a responsabilidade civil societária, que é a responsabilidade civil que decorre, em especial, do nosso Código das Sociedades Comerciais, nos artigos 72 e seguintes, que diz que os administradores e os diretores, portanto os gestores, são responsáveis, em primeiro lugar, perante os acionistas, têm que dar satisfações aos acionistas, em segundo lugar, perante os credores e perante terceiros. E também temos outro tipo de responsabilidade que também delimita e que estreita a margem de risco que o administrador... eu não diria que estreita, porque o administrador tem que assumir riscos, mas tem que assumir riscos e também tem que assumir o risco de ser sancionado. E então temos a responsabilidade regulatória, que há a responsabilidade regulatória geral, há a responsabilidade regulatória de empresas que trabalham numa determinada área e que têm uma regulação especial, têm que responder a uma autoridade reguladora, e esta responsabilidade em Portugal, como vamos ver de seguida, é quase uma teia que envolve os administradores e os diretores e que os obriga a cumprir os regulamentos e a lei. Esta responsabilidade pode ser tanto direta, ou seja, o administrador ser coautor de um determinado... eu aqui falo em especial de contraordenações, em que o administrador é responsável diretamente e corresponsável com a empresa por contraordenações, ou também pode ser solidário.
Portanto, temos aqui uma espécie de um balancé periclitante no qual vive o administrador e vive o gestor. Por um lado, tem que assumir riscos, por outro lado, tem que assumir o risco de ser sancionado ou pelos acionistas ou pelo Estado. O risco, portanto, tem uma responsabilidade. Tem um risco, mas tem uma responsabilidade e é neste balanço que o gestor vive. Eu trouxe aqui um estudo, ou um extrato de um estudo da Willis Tower Watson e da Clyde & Co. A Clyde & Co., para quem não conheça, é provavelmente o maior escritório do mundo de seguros, especializadíssima, e eles fizeram aqui este survey, fizeram sobre os principais riscos que os D&Os, como eles lhes chamam, portanto os administradores e diretores, que correm nos dias de hoje e neste caso na Europa. E então isto está da esquerda para a direita por ordem. Temos em primeiro lugar o risco da saúde e segurança, temos os ataques cibernéticos, temos os data breaches, portanto proteção de dados, temos as violações regulatórias, a corrupção e suborno, violação de sistemas de controle da empresa e violação de sanções. Estes, para a Willis e para a Clyde, são os principais riscos que enfrentam os administradores e diretores nos dias de hoje. Eu tenho algumas dúvidas sobre esta qualificação, porque temos que diferenciar uma coisa, temos que diferenciar a responsabilidade dos administradores da responsabilidade das empresas. As empresas também têm riscos. E para a responsabilidade dos diretores e dos administradores existe o seguro D&O, para as empresas existe o seguro PI, como se diz, o Professional Indemnity, ou então um RC Exploração. Estes riscos que a Willis aponta e a Clyde parece que fazem uma certa amálgama destes dois tipos, mas acho que é elucidativo. Agora vamos ver em Portugal, e em Portugal eu tentei fazer aqui uma adaptação daqueles riscos que nós vimos para a Europa e aqui para o caso português. E como podem ver, temos aqui o pobre do administrador no meio, rodeado por todos os lados de riscos para a sua atividade. Eu dividiria isto em 3 tipos de riscos, que são estas cores. Temos, em primeiro lugar, a responsabilidade societária, que é a responsabilidade como eu disse, do Código das Sociedades Comerciais, que é a responsabilidade, em primeiro lugar, perante os acionistas. Eu, da minha experiência, posso dizer que, e esta responsabilidade, de acordo com o artigo 72 do Código das Sociedades Comerciais, presume-se, ou seja, para juristas, para especialistas, a presunção de culpa ou presunção de responsabilidade é uma coisa muito forte. Mas, ainda assim, apesar da responsabilidade do administrador se presumir, não há um historial da nossa jurisprudência enorme de responsabilização de gerentes. Há alguns em casos de insolvências, há algumas tentativas em casos emblemáticos que temos visto dos bancos, em que há, nomeadamente, um dos bancos que faliu, em que os administradores têm sido regularmente ou muitas vezes chamados para processos em que os processos não têm tido sucesso, mas existe esta responsabilidade. Depois temos cá em baixo o risco de corrupção, que é um risco ligado, obviamente, ao Código Penal, é este que está aqui a verde, e que eu provavelmente, se fosse underwriter de uma empresa de seguros, eu diria que é o principal cuidado a ter na análise de risco inicial antes de fazer uma apólice, que é ver se o D&O que nós estamos a assegurar se tem alguma ligação política, porque também volto a dizer, da minha experiência, isto é o aspecto que mais atrai o funcionamento e o acionamento das apólices de D&O. Pronto, e depois, para além da civil e da penal, temos esta teia de responsabilidades regulatórias que geram sanções regulatórias, nomeadamente coimas, e geram processos de contraordenação e geram coimas. Temos a Lei Geral Tributária, que eu não vou perder muito tempo, vou só dizer aqui um relance. A Lei Geral Tributária, que prevê a reversão e a responsabilidade dos administradores. O Código de Trabalho também prevê. A Lei da Segurança e Saúde do Trabalho, esta Lei 102, também prevê a responsabilização. Portanto, tudo isto são responsabilidades contraordenacionais.
As empresas cotadas também, a lei que regula as empresas cotadas da CMVM, o Código dos Valores Mobiliários, também prevê a responsabilidade solidária dos administradores. Depois, na área que nós temos estado aqui a falar, distribuição de seguros, a lei da distribuição, a lei de acesso à atividade seguradora também prevê a responsabilização pessoal dos administradores, o Estatuto do Gestor Público, a atividade bancária. Eu estou a andar no sentido dos ponteiros do relógio. A lei da proteção de dados, as empresas de construção, a lei dos alvarás, também prevê a responsabilidade dos administradores. Uma muito importante e que está cada vez mais premente, a responsabilidade decorrente da violação das leis da concorrência, nomeadamente a lei do private enforcement. Esta, para além de prever a responsabilidade direta do administrador, responsabilidade regulatória, também prevê a responsabilidade civil direta do administrador, os danos ambientais e o tema também que já aqui hoje foi falado, a responsabilidade por violação, neste caso, dos regulamentos europeus de cyber, o chamado DORA, portanto, da resiliência digital, também prevê a responsabilização dos gestores. Portanto, temos aqui uma teia na qual está preso o gestor. Está preso, ou pode não estar, mas potencialmente pode estar. Portanto, o que é que pode mitigar esta situação difícil do gestor? É o escudo ou a rede de proteção, é este escudo que é o seguro D&O. Este seguro D&O é um seguro, eu costumo dizer, é um seguro multirriscos. É um seguro multirriscos porque tem duas coberturas principais. Tem, em primeiro lugar, e a principal e a tradicional, este seguro nasceu nos Estados Unidos nos anos 60, mais ou menos, e visava precisamente proteger a responsabilidade civil dos administradores. Portanto, protege a responsabilidade civil, como qualquer seguro de responsabilidade civil profissional, mas, atenção, apenas para atos de gestão. Portanto, se o administrador praticar, isto é muito importante, há muita gente que não sabe isto, se praticar um ato que seja da vida da sociedade, isso não estará coberto, isso supostamente está coberto por um PI. O D&O protege e cobre os atos de gestão, cobre, há quem diga depois, que é talvez a principal cobertura do D&O nos dias que correm, que é os custos de defesa. Portanto, paga todos os custos de defesa que o administrador tenha na sua defesa naqueles tipos de processos que nós vimos anteriormente. Pronto, o que é importante ver, e isto decorre da lei do contrato de seguro, não cobre o pagamento de coimas. Portanto, dentro daquele leque de tipos de responsabilidade regulatória, se o administrador tiver um problema, vai cobrir a sua defesa, a assistência, qualquer tipo de ato que ele pratique. Portanto, tem direito a um advogado, tem direito normalmente a um bom advogado, porque depois o cliente ou o segurado, quando sabe que tem um seguro a pagar os custos, arranja um bom advogado e caro, mas não cobra as coimas. Apesar de não cobrir as coimas, os seguros de D&O estão nos dias de hoje cada vez mais comerciais e cada vez mais protetores. Portanto, muitas vezes vemos nas novas apólices uma evolução no mercado em que cobrem não só já o acompanhamento judicial do processo crime ou do processo civil ou do processo contra a ordem nacional que é movido contra o administrador, cobrem também momentos anteriores, a parte da investigação, cobrem também a parte reputacional, o pagamento de custos de defesa reputacional para pagar uma agência de comunicação. Portanto, apesar de não cobrir as coimas, tem outras coberturas muito comerciais. Nos custos de defesa, isto foi o que eu acabei de dizer, portanto, cobre os honorários dos advogados, cobre os custos de investigação, incluindo, em algumas apólices hoje, custos de investigação de processos que estejam em segredo de justiça, em que a seguradora ainda não sabe o que é que se passa no processo, mas já está a pagar, e cobre os custos de defesa de imagem. Portanto, qual é que é a virtude do seguro D&O e em que é que o seguro D&O ajuda o administrador naquela sua dificuldade, naquela sua teia em que ele está preso? Protege o património pessoal do administrador por uma atividade que ele está a fazer em prol de uma sociedade, em prol da sociedade que ele representa, mas, portanto, ele tem que ter liberdade para poder agir. E, portanto, o seguro D&O protege o património pessoal do administrador
em relação a ataques externos. Portanto, protege em relação a eventuais indenizações que ele tenha que pagar a lesados, pelos atos que possa ter praticado, e protege o seu património pessoal dos custos que tem que incorrer para a sua defesa. O que é que isto gera? Isto gera uma certa liberdade e dentro daquela nossa reflexão inicial sobre o balanço dos riscos, o que é que isto gera? Isto põe a balança um bocadinho do lado do administrador e é favorável ao administrador. Porquê? Porque ele, com esta garantia, com esta proteção, ele consegue decidir com confiança, consegue ser inovador, tomar decisões inovadoras e consegue até tomar, em alguns casos, decisões ousadas. Obviamente que isto é bom para o administrador porque lhe dá liberdade e é bom para a empresa porque permite-lhe crescer e permite-lhe ser um sucesso. Obrigado.